Bom dia. Então, vamos lá. Bom dia a todos, queridos amigos da Casa Fraterna Chico Xavier. Bom dia também aos nossos irmãos que queiram nos acompanhar na reflexão desta manhã. Pedimos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, as bênçãos da paz interior, da tranquilidade de espírito e de muito amor no coração. Tenhamos todos um excelente dia. E o nosso tema de reflexão desta manhã é a liberdade de escolha. É um estudo que está todo ele completo no Livro dos Espíritos. A liberdade de escolha está fundamentada no livre-arbítrio. E lá, na obra inaugural do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, questão 843, inicia a nossa orientação doutrinária a respeito do livre-arbítrio. Um pensamento que deve ser meditado nos diz o seguinte: se o espírito tem ampla liberdade de escolher, já não tem essa mesma liberdade diante das responsabilidades decorrentes daquilo que escolheu. É um pensamento que, traduzido em linguagem popular, quer dizer o seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita é compulsória, obrigatória. Então, o nosso Livro dos Espíritos, na 843, nos pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Claro que aqui a palavra atos quer dizer pensamentos, palavras e atos, comportamento. E a resposta das entidades diz que sim, pois que ele tem a capacidade de pensar, a liberdade igualmente de falar e de agir, ele tem, logicamente, o livre-arbítrio, pois que o homem sem o livre-arbítrio seria uma máquina, obedeceria a ordens constantes e iguais o tempo todo. Na 844, Allan Kardec reforça o tema, perguntando se esse livre-arbítrio do homem começa a ser exercido desde o seu nascimento. Ora, isso é só com relação ao homem encarnado, porque o livre-arbítrio é patrimônio do espírito. Mas, encarnando, começa a ter liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Quer dizer, na infância, essa liberdade de agir é pequena, mas ela vai se ampliando de acordo com o desenvolvimento dos órgãos e das suas faculdades. Por quê? Porque a mente das crianças e o seu mundo está sempre em concordância com a idade biológica que ela apresenta. Assim, as escolhas das crianças são pequenas, geralmente limitadas às coisas que são do seu mundo e que lhes são necessárias. Mas conforme ela cresce na idade biológica, cronológica, do nosso calendário da Terra, ela vai tomando posse e ampliando os seus exercícios de escolha. São as opções. É claro que ela já tem a responsabilidade sobre o que ocorrer a partir das suas escolhas e das suas opções. E por falar em opções, o Livro dos Espíritos tem uma pergunta fundamental na 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros espíritos escolheram o caminho do mal? E a resposta baseia-se exatamente na nossa reflexão, em decorrência do livre-arbítrio de cada um. Deus não criou nenhum espírito bom nem mau, mas todos simples e ignorantes, tendo igual aptidão tanto para o bem quanto para o erro, que a gente chama de mal. Os que são errados, desencontrados, desencaminhados, foram se tornando assim por opções ou escolhas próprias.
Isso é o que nos ensina a 121. E a 122 complementa este arrazoado da doutrina, perguntando como é que podem os espíritos, no início, quando ainda não têm consciência nenhuma de si mesmos, ter a liberdade de escolha entre o que é certo e o que é errado. Há neles algum princípio ou alguma tendência que os encaminhe ou para um outro lado, ou para um lado, ou para o outro lado, que isto é, ou para o certo ou para o errado? E as entidades respondem que o livre-arbítrio vai se desenvolvendo à medida que o espírito vai adquirindo a consciência de si, que é o reconhecimento concreto da realidade existencial do ser. O ser se reconhece como pessoa, como ente inteligente, como filho de Deus, e como tal, filho de Deus e ser inteligente, tem o dever, a obrigação de conhecer a legislação estabelecida por Deus para a nossa felicidade. E com base no conhecimento dessa legislação, ele vai selecionando as suas escolhas, sabendo que determinadas escolhas vão lhe trazer conflitos, dificuldades e sofrimentos, com futuras reparações. E que determinadas escolhas vão lhe trazer progresso, alegria, satisfação e bem-estar. Então, a sua escala de valores tem que estar centrada nas leis de Deus. E o quanto mais ele escolher de acordo com essa escala de valores, mais terá alegrias, felicidade e progresso. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais se distanciar nas suas escolhas dessa escala de valores, este padrão moral, que nos traz paz, amor, felicidade e bem-estar, ele terá responsabilidades que vão gerar reparações, expiações e sofrimentos. Se a escolha fosse determinada por uma causa independente ou estranha ao ser, ele não teria nenhuma responsabilidade, a sua vontade não foi exercida, ele nem teria livre-arbítrio e nem teria responsabilidade. Seria o caos, porque qualquer um faria o que viesse na sua cabeça e não se importaria com nada. Se aquilo ia magoar as pessoas, se aquilo ia destruir um país, se aquilo ia provocar uma guerra, se milhões de pessoas iam morrer devido à nossa incúria, à nossa irresponsabilidade. A pessoa não tinha nenhum problema. Entretanto, nós temos o senso moral na nossa existência. E aí, diretamente falando das escolhas, das provas, o nosso livro básico diz, na 258, se no mundo dos espíritos, antes de reencarnar, tem o espírito consciência e tem previsão do que lhe sucederá na vida terrena, que está para se iniciar, mais uma reencarnação. E a resposta é esclarecedora. Ele próprio escolhe o gênero de suas provas, as provas pelas quais ele haverá de passar. E é nisto que consiste o exercício do seu livre-arbítrio. Quer dizer, nós temos dois momentos de escolha de provas. O momento prévio, quando espíritos desencarnados, planejamos nossa reencarnação em companhia dos bons espíritos e dos técnicos desta bênção de Deus que é chamada reencarnação. O gênero, a resposta é bem clara, escolhemos o gênero de provas, não aqueles detalhes do dia a dia. E aí Kardec reforça a 258 com a 258A. Então não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como se fosse um castigo? Não. Deus sabe que isso está ocorrendo, porque nada ocorre sem a permissão de Deus. Porque é Ele quem estabelece as leis para o comportamento padronizado dos seus filhos. São leis de harmonia que regem todo o universo.
Mas ele dá a cada espírito a liberdade de escolher, mas deixando com esse espírito, em cada escolha, as responsabilidades sobre seus atos, palavras e pensamentos e sobre as consequências que as suas escolhas vão produzir na sua vida, na vida da sua família e na sociedade onde ele está inserido. Então, é algo muito sério a escolha de provas, porque ela envolve vários segmentos da vida, vários irmãos encarnados e vários irmãos desencarnados. Por isso, na 259, Kardec aprofunda o tema perguntando: já que pertence ao espírito a escolha do gênero de provas que deverá sofrer, o espírito antes de encarnar, o espírito, então, prevê todas as tribulações que ele irá experimentar na futura vida na matéria? E aí a resposta é categórica. Todas não, é claro. Ninguém pode afirmar que previu tudo aquilo que está lhe ocorrendo na vida, agora no mundo, até as mínimas coisas e mínimos detalhes. Nós escolhemos apenas, antes de reencarnar, o gênero das nossas provações. Agora, quando aqui encarnados, as particularidades de cada hora da nossa agenda diária vão correr por nossa conta, de acordo com a posição que estamos vivendo na vida e na sociedade. Se somos médico, as escolhas giram em torno dos tratamentos, da cura de doenças, das cirurgias, das decisões para a aplicação dos tratamentos e dos remédios nos pacientes. Quer dizer, temos vidas em nossas mãos. É uma grande responsabilidade, mas também é uma grande missão, uma das maiores na Terra. A medicina, principalmente a boa medicina, aquela que liga, envolve o corpo, o perispírito e o espírito. Agora, escolhendo um caminho, cada espírito saberá que as suas provas irão ocorrer em determinada faixa de relações e que vai tentar vencer e sustentar as suas lutas de um certo típico mais específico. Por exemplo, cada profissão escolhida gera em sua natureza vicissitudes, dificuldades, lutas, tarefas diferentes. Ele apenas prevê os fatos principais que poderão influir no caminho e no sucesso da sua encarnação. Geralmente, família, aquele vai nascer, aquele irá formar no futuro, espíritos que receberá como filhos, porque são patrimônios de Deus, que Deus empresta em nossas mãos para nós cuidarmos. Tá? São esses os tipos de escolhas dessa área do homem comum. Mas um professor sabe que as suas escolhas, opções e tarefas vão girar em torno da transmissão do conhecimento, do encontro com espíritos bons, que serão os bons alunos, do encontro com espíritos razoáveis, que serão aqueles alunos comuns, que ele terá que estimular, e aqueles difíceis, que todas as turmas e todos os colégios têm. Quando o professor nota que naqueles jovens não é apenas a falta de vontade pelo conhecimento, por detrás tem a falta de amor no lar, o não reconhecimento da sua pessoa como importante dentro da família, às vezes um desamor com relação ao pai, à mãe ou ao irmão. Então, o professor, nesse momento, ele deixa de ser um instrutor de conhecimentos e precisa ter algo mais, que seria uma caridade de ouvir aquele coração, de saber
as suas tribulações íntimas, as suas dores, para ajudar a chamar os pais, conversar com eles. É outra profissão, além de médico, que dá ao espírito que tem cabedal e boa vontade um grande caminho para escolher suas provas e as suas ações. Na 266, Kardec pergunta sobre a escolha de provas sofredoras. Por exemplo, Jesus curou o cego de nascença, que tinha 38 anos de idade, segundo o Evangelho de João, capítulo 9. Divaldo perguntou a Joana por que esse espírito teria nascido cego. Qual era o débito que ele tinha? Qual era a reparação terrível para nascer cego? Para surpresa de Divaldo, Joana disse: aquele espírito, ele não tinha esse karma, ele não tinha essa expiação. Ele escolheu como prova esta condição para participar das tarefas da revelação de Jesus. Então, ele era um trabalhador da equipe do Cristo, que ficou esses 38 anos aguardando aquele momento que marcou a vida de Jesus, o Evangelho, e atraiu centenas de judeus para a doutrina de Jesus. Então, nem sempre um grande sofrimento, uma grande limitação é um karma, é uma expiação. Às vezes é uma prova que o Espírito pede para, em um pequeno espaço de tempo, uma reencarnação, ele conseguir reparar quase tudo que fez de errado nas vidas pretéritas. Então, Kardec questiona, ora, não seria melhor nem natural para cada espírito escolher provas menos dolorosas? Aí os espíritos esclarecem, para vocês pode parecer que sim, que provas dolorosas não devem ser escolhidas. Entretanto, para o espírito, a visão se inverte, porque logo que a alma se desliga da matéria, cessa na alma aquelas ilusões da vida, da posição social, da conquista de bens, e a sua visão sobre a vida passa a ser uma outra completamente diferente. Ele muda o mecanismo dos seus raciocínios e descobre que o que lhe interessa mesmo é, na próxima encarnação, lá pelos 35, 40, ele ter uma limitação, uma doença incurável, que vai fazer com que ele pense bastante na existência, deixe de cometer uma série de desatinos e aproveite para se ilustrar, conhecer e realizar muitas coisas no campo do bem e da sua recuperação moral. Então, são espíritos fortes, não é? Nós temos aí, por exemplo, Jerônimo Mendonça, que na última existência se recuperou quase que completamente das coisas que fez na Idade Média, na Inquisição. Então, às vezes, para o espírito é mais interessante uma vida de sacrifícios e de dores, mas também, quando ele sair dela, estará leve, livre. E aí Kardec desce em detalhes, fazendo um comentário sobre essa resposta da 266. Ele diz o seguinte, resumindo, ele diz que, sob a influência da matéria, o homem só vê as coisas, os fatos, as pessoas, pelo lado pequenininho da sua visão, pelo lado penoso, doloroso. Por isso que parece natural para um homem encarnado que o espírito deva escolher provas que lhe deem prazeres e alegrias na matéria. Porém, quando estamos na vida espiritual, que vamos comparar as alegrias e as falsas vitórias do mundo com os verdadeiros gozos e felicidade do espírito, eles nos causam uma impressão tão forte, esses sentimentos, que nós preferimos planejar para a próxima encarnação uma vida de muito trabalho, pouco tempo para diversão, e pouco tempo de hora vazia, porque diz o ditado popular, né? A tentação chega pela hora vazia.
E Kardec continua comentando, dizendo assim, que o espírito pode, muitas vezes, escolher uma prova muito rude e uma angustiada existência, como este cego de nascença escolheu, por trabalhar na equipe de Jesus, na espera de alcançar um estado espiritual melhor e mais depressa. E ele teve êxito. Jesus o curou aos 38 anos. E ele, então, saiu por toda Jerusalém, divulgando que ele havia sido curado por Jesus. E nos registros históricos de Israel, não havia nenhum registro de um caso de alguém que, nascido cego, tenha sido curado. Só mesmo Jesus. Então, continua o comentário de Kardec, dizendo que a doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer não parece estranha para os espíritos, se levar em conta que eles já têm um esclarecimento e uma visão muito maior do que os encarnados, de que ele está mais desprendido da matéria, e porque agora ele já aprecia as coisas de modo muito diferente da nossa maneira aqui da Terra de apreciá-las. Por isso, não há nenhum motivo de espanto no fato de um espírito preferir escolher uma vida com provas menos suaves. Na vida terrena, muitas vezes escolhemos duras provas. O soldado quer ir para a frente de batalha, para quando voltar ser condecorado, ter mérito. Então, se aqui na Terra nós às vezes preferimos escolher as provas e os caminhos mais duros para termos uma vitória mais retumbante, imagine no mundo espiritual, para quem, os espíritos desencarnados, para eles a vida corporal é apenas um incidente de curtíssima duração. Então é melhor ter um tempo pequenino de vida árdua, laboriosa, e conquistar ao final a nossa felicidade futura. Também, na questão 399, ainda do Livro dos Espíritos, Kardec escreve em um comentário que o espírito goza sempre do livre-arbítrio. Sempre. Mesmo quando parece que as condições obrigaram, entre aspas, aquela pessoa a tomar aquela decisão terrível, mesmo assim ele teve opções de não seguir, não adotar aquela opção, não fazer aquela escolha. E é em virtude desse livre-arbítrio que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal. E, quando encarnado, decide ou não seguir aquilo que escolheu, o que é muito comum. O espírito planeja tudo bonitinho, no gênero de provas, mas quando está aqui encarnado, decide não fazer metade delas, ou fazer diferente uma parte de todas as outras. É o exercício do livre-arbítrio e é a faculdade de escolha das provas. São os dois momentos. As escolhas prévias antes de encarnarmos. E as escolhas na vivência, no dia a dia. Mas todas duas obedecem a um princípio só. A liberdade de escolha que decorre do livre-arbítrio, potencialidade de todas as almas que foi dada por Deus quando nos criou. Então, quando decidimos fazer ou não fazer alguma coisa, estamos sempre escolhendo o que mais nos convém. Mas nem tudo nos convém. Foi o que escreveu Paulo de Tarso numa de suas cartas. Tudo me é permitido. Isto é, a liberdade de escolha. Tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. O padrão do senso moral. Então, este pensamento de Paulo é especial para a escolha de provas. Tudo me é permitido fazer, querer, desejar. Mas nem tudo convém ao meu espírito. Então, estamos sempre fazendo escolhas entre o que é bom e o que é melhor para nossos espíritos, tendo como padrão
o senso moral. E na doutrina espírita, de onde vem o conjunto de normas, de regras que compõem o senso moral? Vem toda ela da doutrina de Jesus, porque o espiritismo é o cristianismo de Jesus redivivo. Então, toda a base moral da nossa doutrina está centrada, não se afasta, está embasada na moral cristã, estabelecida por Jesus de Nazaré, quando aqui esteve entre nós, na terra. Se o homem não tiver livre-arbítrio, não tiver capacidade de escolha, ele estará manietado filosoficamente, moralmente e espiritualmente. Então, será reduzido à condição de uma máquina. Quando alguém liga o botão on, com a tomada na eletricidade, a máquina liga. E se você for embora, ela fica ali ligada. Não muda nada. Só quando você voltar de ligar para o off, o botão, e tirar da tomada. Então, ela é um robô. Então, o espírito, sem o livre-arbítrio, torna-se um robô. E como todo robô, alguém é que vai determinar os seus movimentos, as suas ações. Então, Deus não concorda com isso, e não é essa a realidade existencial dos filhos de Deus. E uma das coisas que facilita a escolha das nossas provas é que quando estamos encarnados, esquecemos, perdemos a lembrança do que fizemos em existências anteriores. Mas é apenas um véu que encobre tudo durante o tempo em que estamos encarnados. Mas, mesmo assim, de acordo com a situação, com a necessidade, podemos nos lembrar das nossas tendências dominantes das existências pretéritas, examinando qual é o gênero de faltas, de imperfeições morais com os quais temos maiores dificuldades de lidar. Porque aí vamos descobrir que é isso que tem predominado nas vidas pretéritas no nosso caráter. Então, qual é a providência quando desconfiamos que ainda temos muito forte dentro de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a avareza, a vontade de dominar a vida dos outros, fazer um estudo sério de nós mesmos, mergulhar para o interior. Como disse Sócrates, grande sábio grego do século V, conhece-te a ti mesmo e conhecerás as leis e os deuses. Esse é o pensamento. A gente só conhece o ditado conhece-te a ti mesmo, mas o pensamento completo é conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e as leis para viveres bem. Então, conhecendo-nos, nós vamos poder escolher não fazer determinados atos, não ter determinados pensamentos, nem pronunciar determinadas palavras que sejam fruto de nossas imperfeições morais, principalmente o egoísmo, o orgulho e a vaidade, que são as três imperfeições geratrizes de todos os defeitos conhecidos do homem. Então, se nós queremos saber como é que nos ouvemos, nos saímos nas reencarnações pretéritas, é só nos conhecermos melhor a fundo e examinar as nossas tendências de hoje, que aí nós vamos ter uma ideia do que fizemos, que personagem nós fomos, o que foi que nós aprontamos nas vidas pretéritas, que eu acho que não convém a ninguém saber, né? Já chega a dificuldade de hoje que nós temos, ainda vai ficar remoendo o passado delituoso, vai dificultar ainda mais a nossa vitória atual. Então, as vicissitudes da vida corpórea, que a gente acha que não escolheu, mas por que isso está me acontecendo? Eu não pedi isso. Essas vicissitudes constituem expiação de faltas do nosso pretérito, porque a expiação é compulsória, enquanto que a prova é opcional.
Então, tanto expiação como provas, devemos vivê-las e cumpri-las para satisfazermos as exigências do nosso planejamento reencarnatório, feita com a nossa permissão, com a nossa participação. Temos que fazer. Quando não der, paciência. Vamos tentar de novo. Mas tenhamos sempre em mente isso. Deus não está nos castigando, Deus não está de mau humor conosco, Deus não gosta da nossa cara, nada disso. O que a vida nos encaminha, do qual não podemos fugir, fazemos tudo, mas não conseguimos fugir, são as compulsórias expiações. E aquelas dificuldades com as quais nós poderíamos subir alguns degraus, mas a gente acha muito pesado e deixa para mais tarde, são as nossas provas. Então, provas e expiações são os elementos que, por enquanto, nesta fase evolutiva em que está a nossa humanidade, são os degraus que depuram e elevam o nosso espírito, quando suportamos as expiações resignados e sem murmurar, e quando executamos as provas que combinamos fazer num contrato pré-reencarnatório que assinamos, e, coitado, o nosso anjo de guarda assinou como nosso fiador, que é a pior condição do ser humano na Terra, ser fiador de alguém. Então, coitado, o anjo de guarda assinou junto com a gente, vamos, então, ajudar o nosso anjo de guarda, gente. Que ajudando o nosso anjo de guarda, nós estamos ajudando a nós mesmos. Então, a natureza dessas vicissitudes, que são as compulsórias, chamadas expiações, e das provas, que são as opcionais que escolhemos, podem esclarecer acerca do nível de condição evolutiva, moral e espiritual em que nos encontramos, assim como aqui na Terra, pelo tipo da condenação e da sentença que foi dada ao criminoso, a gente sabe se o crime que ele cometeu foi grave, muito grave, ou foi leve. Né? 1 ano de detenção, a pessoa nem é recolhida em cadeia. É réu primário, se for um bom advogado, já nem vai preso. Responde em liberdade. 10 anos de detenção, já é um crime mais grave. A pessoa tem que ficar pelo menos uns 3, 4 anos naquele hotel chamado cadeia, presídio, casa de detenção. E aqueles que são condenados perpetuamente, porque o Brasil não tem pena de morte, graças a Deus. Em países outros há pena de morte, há o corredor da morte. Mas a nossa nação brasileira, sendo a pátria do Evangelho, não pode compactuar com este tipo de castigo humano que não tem reparo. Se depois de executado ou com injeção ou com eletrocução, o condenado, digamos lá nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos têm a pena de morte, outros não. Descobrisse que aquilo foi um erro jurídico, que ele era inocente, como é que vai fazer? Não tem como. Assim, a natureza das nossas provas e expiações tem a ver com as nossas imperfeições morais e necessidades de evolução. Vamos por alguns exemplos. O orgulhoso, extremamente orgulhoso, precisa de uma encarnação em condições de simplicidade, de pobreza, onde ele esteja cercado de humildade, para que ele esqueça aquela vontade imperiosa que ele tinha, aquele poderio que teve no comando das encarnações anteriores, e agora aprenda a obedecer. Ele terá, então, uma existência de subalternidade em tudo. Mas isso é em favor dele, para que ele aprenda a ser humilde. O mal rico, que é avarento, que foi avarento, vai ter agora uma encarnação em que ele luta, quando vai conseguir, não consegue. Quantas pessoas a gente conhece assim? Faz, luta, se esforça, estuda e não consegue.
está aprendendo, então, o quanto ele impediu na avareza de várias pessoas, centenas de pessoas, terem oportunidades e crescerem. Aquele que foi cruel, muito cruel, gostava, sorria vendo o outro sofrer. Às vezes, precisa de uma reencarnação onde sofrerá, será muito injustiçado. E mesmo sendo inocente, mostrando aos outros, nunca consegue se livrar das perseguições jurídicas e das crueldades humanas. O tirano dominador, conquistador de povos, que não se ouve bem, ele terá qualquer tipo de escravidão. Claro que hoje, atualmente, não existe a escravidão, mas ele terá a escravidão em sutilezas psicológicas, filosóficas, sentimentais, se sentirá sempre dependente de alguém, ou de ajuda de alguma coisa, de uma mão amiga, e assim vai. Desculpe. Cada tipo de predomínio em uma espécie de prova de expiação da ideia, da necessidade do espírito por abusos nas escolhas das provas em vidas pretéritas. Então, vamos fazer um resumo, que já estamos nos aproximando nos nossos últimos 5 minutos do nosso tempo. Um resumo teórico, não é? A questão, então, da escolha das provas e do livre-arbítrio pode ser assim resumida. Primeiro, nenhum homem é fatalmente levado ao erro, ao mal. Os atos que ele pratica não foram previamente determinados por Deus, não há predeterminação, não há destino fixado. Segundo, ele pode, por prova ou expiação, escolher uma existência em que seja atraído às coisas ruins, mas resista, porque faz parte da sua necessidade evolutiva. Nasça no meio de uma comunidade muito ligada ao tráfico, à prostituição, à luxúria, e mesmo assim, ali dentro, ele cresce, se torna um homem de bem, depois constrói quadras, constrói vários tipos de escolas para ajudar a comunidade. Não é? Isso é porque ele soube usar e escolher as provas nesta vida, ele aprendeu com o sofrimento. Então, o livre-arbítrio existe desde o estado de espírito, quando ele começou a escolher as provas e as suas atitudes nas relações da vida. Já como encarnados, a nossa liberdade e nossa escolha de prova estará na faculdade que temos de ceder ou resistirmos aos arrastamentos morais a que todos nós estamos submetidos, que nós chamamos de tentação. Mas é uma visão que precisa de reparo. Tentação não é a coisa ou a pessoa ou o fato que está lá fora. É a fragilidade que está aqui dentro de mim. Essa que é a minha tentação. Então, eu não tenho que combater a pessoa, nem a coisa, nem o fato que está lá fora me tentando. Eu tenho que combater a minha fraqueza para resistir a essa tentação. Quinto, cabe à educação moral e espiritual combater essas más tendências. A pessoa terá sucesso quando basear o seu estudo aprofundado da sua natureza moral para afastar e combater as más tendências e ampliar e fortalecer, sedimentar as suas qualidades e virtudes. Conhecendo as leis que regem a sua natureza moral, é que o homem poderá modificar-se, como faz com a inteligência, estudando, tendo maior instrução, saindo, às vezes, até do morro, da comunidade, da periferia, e se tornando um grande juiz, um grande doutor, um grande político. No mundo espiritual, o espírito faz as suas escolhas com vistas aos interesses da felicidade futura e das suas futuras existências. O que não acontece quando ele está aqui encarnado, que ele quer as coisas rápidas, imediatas. Essa liberdade, a encarnação não anula a liberdade de escolher. Se o homem cede à influência da matéria, é porque está sucumbindo nas provas que ele mesmo escolheu passar.
Para ajudar o espírito a vencer as suas provas escolhidas, Deus, que é amor, lhe concede a assistência dos bons espíritos, inclusive o personal angel, o anjo de guarda que nos acompanha desde que a gente nasce até quando desencarna. O coitado que assinou como fiador do nosso sucesso, do nosso projeto, do nosso contrato. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal e o erro, nem mérito por praticar o acerto e o bem. Seria neutro para sempre. E não há coisa pior do que o neutro. É melhor ou você ser de um lado ou de outro. O neutro não serve para nada. Ora, quem exerce a sua vontade, quem faz as suas escolhas, é porque tem liberdade. Então, nenhuma desculpa o homem pode buscar para os seus delitos, as suas quedas morais, culpando o órgão, o corpo, a família, o sistema político do país que ele vive, a sua condição socioeconômica. Não cola. Eu já tentei fazer isso em outras encarnações, não deu certo. Então, a experiência própria não cola da desculpa. É melhor dizer, eu fui fraco, eu errei, eu me arrependo, me dá uma chance, meu Deus, de eu reparar e fazer tudo de novo agora certo. É melhor fazer logo isso direto do que ficar querendo enrolar a Deus. Não é? Então, escolher as provas para o cristão é escolher bem as suas atitudes, pensamentos, palavras e atos, sempre de acordo, todas elas, com o Evangelho de Jesus, a filosofia espírita e o amor de Deus. Por isso, sigamos conhecendo melhor o Evangelho de Jesus, estudando e conhecendo melhor a doutrina dos espíritos e orando e pedindo mais forças para captarmos em nós o amor de Deus em nossas vidas. Muito obrigado a todos pela ajuda, pela participação e pela oitiva desta nossa reflexão nesta manhã de domingo. Desejamos a todos muita saúde do espírito, do perispírito e do corpo, saúde integral, muita paz, de consciência tranquila e muito amor no coração, refletindo o pedido que nos fez o Pai quando nos criou e o Filho, o Cristo, quando aqui nos revelou a lei de Deus. Um abraço a todos, muito obrigado à Casa Fraterna pelo convite. Sigamos em frente com Jesus no coração e o Espiritismo no dia a dia. Graças a Deus, um bom dia a todos.